Os exemplos são de sucesso, mas será que é assim para todo mundo que resolve mudar de rumo de carreira profissional? Que responde a Xana Vasco, escritora, consultora e professora com mais de 15 anos de experiência em gerência de carreiras. Boa noite, Xana. E experiência também em transição de carreiras, né? Uma boa noite para você. Boa noite, Luciana, Raquel e todos os telespectadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que a gente tem que levar em conta na hora de planejar essa mudança? O pessoal que agora ficou sonhando em dar uma reviravolta na vida, o que eu preciso colocar numa listinha? Tem um teste que eu posso saber se eu estou indo por um caminho certo? Tem. Inclusive, é muito importante você colocar essa questão, porque é natural que nesse momento de transição a gente sinta a palavrinha medo, insegurança. Como é que a gente faz para lidar com este momento, então? A gente vai racionalizar, porque o medo, ele tem a ver com, é uma reação natural do nosso organismo, né? O nosso cérebro primitivo, para nos proteger, gera medo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar o medo do irracional para o racional. Uma técnica simples é você pegar um pedaço de papel e falar assim, o que eu ganho se eu ficar onde eu estou? E o que eu perco se eu ficar onde eu estou? Eu gostei muito da entrevistada que ela colocou o seguinte, eu tenho 45 anos, eu tenho pelo menos, mais ou menos, mais 45 anos de vida. E aí, o que eu quero para os próximos 45 anos de vida? Né? Então, isso racionaliza. E aí eu vou fazer uma conta simples, né? E racionalizando eu vou ver o que eu ganho mais do que eu perco? Isso aí depois a gente pergunta para o nosso coração. Né? O nosso coração costuma ser mais sábio. Às vezes, matematicamente, deu assim, não, é a hora de sair. Mas aí eu penso assim, poxa, mas eu tenho uma família, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, o que eu vou fazer então? O segundo ponto é planejar a minha transição de carreira. Se hoje eu ainda dependo daquela remuneração, então, como que eu vou fazer? Eu não tenho experiência na minha nova carreira, então eu vou buscar estratégias para buscar aquilo que eu ainda não tenho para atingir o meu objetivo profissional. E você está falando das pessoas que desejam mudar, estão insatisfeitas naquele local ou com aquela profissão e querem mudar totalmente de estratégia. Agora tem gente que, infelizmente, é obrigada a mudar. Por quê? Estava muito tranquila naquela profissão, estava num movimento assim mais, vamos dizer, cômodo, né? E aí foi demitida e sentiu também que é a hora de mudar completamente. Qual que é a dica para esse perfil de profissional? Sim, esse momento do desligamento, ele é um momento que às vezes é traumático, né? Habitualmente, o profissional ele não está esperando aquilo, né? E, inclusive, isso acontece justamente nesse primeiro trimestre, né? Então, o que acontece? Essa também é uma oportunidade para você refletir sobre a carreira que você levou até então. Né? O que eu construí? Que tipo de relacionamentos eu construí e ativar sua rede network, se você ainda não fez? Que tipo de competências, que tipo de resultado eu trouxe? E aí a gente pode inverter, porque o que acontece? A gente tem que pensar em como agregar resultados para o mercado, porque não adianta a gente ser só competente. A gente tem que fazer com que as pessoas saibam que nós somos competentes. Então não vai ser bom, todo mundo tem que saber que eu sou boa em alguma coisa. Perfeito. Até porque uma reflexão que é importante para que essa pessoa faça é que quando você é demitido, você foi lembrado numa lista de opções. Então o grande desafio é como é que eu vou fazer para ser lembrado agora numa lista de opções de contratação, de aumento de salário. Mas olha só, eu, Luciano, nós estamos aqui, você também. A gente está na mídia, todo mundo acaba, querendo ou não, vendo o nosso trabalho. Mas tem pessoas, engenheiros, por exemplo, que trabalham de uma maneira bem individual e quase ninguém vê o resultado daquele trabalho. E pior, muitos são até introspectivos. Como é que eles fazem para aparecer, para serem lembrados? Ótima pergunta, Raquel. Na verdade, ser lembrado, ser visto, não necessariamente tem a ver com oralidade. Até porque nós somos muito comunicativos, então a gente de pronto já pensa, eu vou falar, né? Se fosse assim, a gente estava numa boa. Mas estamos, de certa forma estamos. Claro. Então, o que acontece? Eu também posso mostrar que eu sou competente contribuindo com o meu conhecimento. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que eu atendo no interior, que ele é engenheiro. E ele tem exatamente essa situação, né? Eu sou introspectivo, mas como é que eu vou fazer? A área de engenharia, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer várias capacitações. Como é que eu vou fazer? No ato que eu faço uma pergunta inteligente, de certa forma, eu já sou visível, não é? Normalmente, existem grupos depois. E aí eu posso contribuir com conteúdo. Eu não preciso falar que eu sou bom. Eu tenho que simplesmente demonstrar aquilo que eu sei. E a melhor forma de fazer isso é contribuindo com as pessoas.
porque elas vão me ter como referência naquela área. Muito bem. Agora, muitas vezes, Xana, nessa história que a gente está contando, até a própria reportagem mostrou isso, às vezes a pessoa fez uma decisão de carreira lá atrás, influenciada às vezes pela família, influenciado por um momento específico da economia. A gente tem até uma lista aqui, por exemplo, de futuras profissões que tendem a desaparecer nos próximos 20 anos. Outras que vão e algumas vir. que hoje são muito usuais, né? Algumas delas, por exemplo, até que o repórter de jornal está na lista divulgada aqui na internet. Mas a gente fica pensando o seguinte, a pessoa fez uma escolha, as novas profissões estão aí, de repente ela tem uma aptidão por tecnologia, por outras coisas que está puxando, produtos novos, alguma coisa nova, e pensa assim, poxa, não está legal. Mas eu tenho que pagar as contas, você já colocou essa história, né, do planejamento, da transição. Mas quando é que a gente descobre que não está legal? Ou não é um momento passageiro, não é o meu chefe que é o problema, porque é importante a pessoa saber exatamente que às vezes é a empresa que seja o problema, não é a profissão. Sim. Luciana, essa pergunta é fantástica. Eu mesma vivi essa situação. Eu tive uma carreira executiva por cerca de 10 anos. Eu sempre trabalhei em grandes empresas e a maior parte das pessoas que eu conhecia falava assim, nossa, como você está insatisfeito? Se você tem dinheiro, se você tem poder e etc. Só que eu acordava de manhã e pensava assim, putz, né? Eu não estava feliz. Muitas vezes eu fui chorando para o trabalho, né? Eu realmente não estava feliz. Normalmente existe um marco. Cada um sabe qual que é o seu marco. Algumas pessoas não se sentem reconhecidas, outras vai ter uma explosão com o chefe, não vai se sujeitar. Às vezes tinha merecimento por receber algo e não recebeu. Então existe sempre um marco que vai ser impactante na vida de cada um. Mas o que acontece que está por trás disso é o que eu chamo de loucura organizacional. O que eu chamo de loucura organizacional? Habitualmente, a gente não para escolher. A gente não para escolher que empresa eu quero trabalhar, em que segmento, o que eu gosto, quais são os meus talentos. Ao contrário, e foi o que aconteceu comigo, que acontece com muita gente. O mineiro está acostumado a pegar o cavalo arriado e pular em cima dele. É por aí, a gente faz exatamente isso. Eu nem sou mineira, mas fiz isso, né? E o que a gente habitualmente faz? Primeiro surge uma oportunidade. Eu mando currículo para todos os lugares, como é que é o cavalo? Passou o cavalo e já pulei. Nem pensa que cavalo Não pensei. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que para ser executiva, além de você andar bonita, elegante, você ainda tinha que entregar a sua vida. Você trabalha 18 horas por dia, você possivelmente não vai ter tempo para casar, para ter filhos, etc. Eu não parei para pensar. E muitos de nós não para pensar. O que traz alegria, felicidade, sucesso profissional é o contrário. Primeiro, eu olhar o que faz sentido para mim. Aonde que eu quero morar? Que tipo de pessoas eu quero me relacionar? Com quanto que eu quero viver? Que tipo de conforto eu quero ter? É tipo uma metáfora assim, a gente não namora para casar, então a gente tem que meio que namorar com a próxima profissão antes de casar com ela? Perfeito. Eu tenho um convite aqui para os nossos telespectadores. Se eu tiver errado, por favor, corrija se eu falar besteira. Mas eu vi uma vez uma analogia, umas coisas que essa reflexão da busca dessa voz interior, daquilo que motiva a gente, faz a gente ser feliz. E aí uma das várias testes dizia o seguinte: imagine você acabou de ganhar na loteria. Ou seja, você resolveu todos os seus problemas financeiros. Você iria pegar o seu trabalho amanhã e bater cartão? Fantástico. Se você não vai bater cartão depois que você ficou rico, repensa que pode ser que de repente tem a opção de você ganhar algum dinheiro e fazer uma coisa mais legal. Assim. Fantástico, Luciane. E a grande questão é que nós, talvez não literalmente ganhamos na loteria, mas a cada dia a gente pode escolher. Né? E o fato é que não necessariamente eu tenho que mudar imediatamente. Né? Que às vezes eu tenho em casa, então eu vou me demitir, vou montar minha empresa. Não é Olha nada... os números da economia, pessoal, segura aí. Não é nada disso. Ao contrário, se você percebe que você está insatisfeito, então você sabe que você tem um desconforto. Agora pergunte para você, o que eu quero no lugar? Né? O que eu quero no lugar? Eu quero tempo para minha família, eu quero uma remuneração melhor, eu quero reconhecimento? Ótimo, você vai ter uma resposta para essa pergunta. E aí sim, você vai traçar um planejamento, um passo a passo que faz sentido para você, para que você atinja esse resultado. Bom, a Xana, ela é coaching, ela tem um trabalho super legal. A gente sabe também que às vezes ter um personal carreira, assim, vamos dizer assim, não é tão acessível para a maioria das pessoas. E eu conheço também pessoas que deram esse passo, transformaram suas vidas, mudaram de profissão. Só que, infelizmente, não deu certo. Porque a gente acaba falando de exemplos de sucesso, mas a gente sabe também que essas pessoas, infelizmente, não foram felizes. E acabam ou voltando para a primeira profissão, ou seja, mais arrasados ainda, ou totalmente desnorteados e sem aquela segurança no seu taco, assim, de, não, vou tentar de novo, ainda vou uma terceira chance. Queria que você dissesse algo para essas pessoas. Então, essas pessoas, habitualmente, elas fizeram a pergunta só pro coração.
e não para o cérebro. Então, um chefe, de repente, distratou. Eu não estou dizendo que o chefe está certo, mas às vezes no rompante, eu não preciso disso, vou-me embora. Né? O mercado, ele tem as regras dele que, infelizmente, não necessariamente são sempre justas e trazem infelicidade. Agora, eu vou sim entender que eu estou insatisfeita e eu vou recomeçar. Né? A pessoa tentou uma vez e não deu certo. Agora é a oportunidade dela novamente perguntar para ela, entender o que faz sentido para ela, porque ela novamente tem o desconforto, entender o que é o conforto que faz sentido para ela, e aí sim, ela racionalmente, né, ela pode pedir ajuda. Existem vários vídeos na internet, eu mesma produzo conteúdo gratuito para as pessoas. Ai, que legal. Aonde as pessoas vão entender o que faz sentido. E na hora que você encontra o que você quer, você é capaz, porque inclusive Disney falou, né? Tudo que nós somos capazes de imaginar, nós também somos capazes de realizar. Muito bem. Então, olha, a gente tem que correr, porque a Xana, inclusive, tem uma palestra, tem mais de 130 pessoas esperando por ela aqui em Belo Horizonte. Só para terminar, quem tem vontade, quer saber mais, você falou que tem nas redes sociais muito conteúdo. Basta entrar no YouTube, como que é? Isso. O que acontece? A palestra, inclusive, é online. Acontece agora às 8h30 da noite. É só entrar no meu site, cadastrar e vai poder participar desse conteúdo online gratuito. xanavasco.com.br? Isso. Xana com CH. C-H-A-N-A. Então é só esperar o jornal acabar, às 8h30. Você entra lá agora no intervalo, que a gente vai pro intervalo, faz o cadastro e 8h30 você vai lá assistir. Isso aí. Xana, muito obrigada por essa aula que você deu aqui pra gente. Obrigada. Eu que agradeço, mesmo. Raquel, agradeço, Luciana, e a todos vocês que nos assistiram. Obrigado, viu? Boa noite.